Polêmica, né? Polêmica depois da eliminação do Flamengo pela equipe do Bayern de Munique do Super Mundial de Clubes da FIFA, né? O Flamengo tomou uma goleada de 4-2. A gente olha para os números e acha que a coisa foi, né? Foi um passeio no parque, digamos assim, né? Todo mundo passeou no parque, todo mundo ficou feliz. O time alemão mostrou para o time brasileiro, né? A diferença entre futebol europeu e futebol brasileiro na atualidade. O time alemão simplesmente humilhou, né, a equipe brasileira. E o Vincent Kompany, o técnico da equipe alemã, simplesmente, né, doutrinou, né, o Felipe Luiz sobre o que é ser um treinador de futebol. Certo, gente? Errado, gente. Não foi isso que aconteceu. Tá? Ao mesmo tempo, alguns analistas sustentam que o Flamengo jogou demais, né? Fez o jogo da vida, uma partida espetacular, maravilhosa, não tem problema nenhum também na partida. Não é bem assim também, né? Como é que a gente enquadra isso daí? Dentro de uma análise aceitável, né? Bom, para tanto a gente precisa considerar algumas variantes aqui, né? A primeira delas, os times europeus entraram com uma certa sonolência neste Mundial, né? Modorra e sono, né? Faziam parte ali do comportamento dos times europeus na primeira fase aí do Mundial. Isso é fato. E este fato não anula, né, aquilo que fizeram as equipes brasileiras, né? Os resultados dos times brasileiros têm nada a ver com a modorra e sono dos times europeus. Tem muito mais a ver com uma disposição de fazer o jogo diferente. Quando a gente olha, por exemplo, para o que o Fluminense fez, né, no seu grande jogo, o que o Botafogo fez no seu grande jogo, enfim, o Flamengo também, né, Palmeiras, a gente vai concluir que as equipes brasileiras tiveram total mérito, né, pelos resultados positivos, né. Não dá pra gente negar o que fez o Diniz, né, naquele jogo em que o Fluminense, né, brincou de jogar bola ali com a equipe europeia, né. Tá, vamos lá. Na segunda fase do Mundial, os times europeus não jogariam da mesma forma. Não jogariam, tentariam jogar de maneira diferente. Porque aí começa a cobrança, né? Eles podem não dar tanta importância assim para uma competição como o Super Mundial. Vamos deixar claro, não é que eles não deem importância, dão uma importância menor do que as equipes sul-americanas atribuem para o Super Mundial da FIFA. Mas também dão certa importância. Só que a despeito disso, o fato é que um time europeu não se sentiria muito confortável numa etapa decisiva do Super Mundial ser eliminado por um time brasileiro. Tampouco, enfim, perder, algum time europeu perder esse título no Super Mundial para uma equipe brasileira ou sul-americana, ou norte-americana, né, de repente, ou mexicana, tá? Ou, enfim, asiática, né? Se isso acontecesse, pode ter certeza, né, que a Europa ia declarar uma guerra total, sobretudo para com a América do Sul, algo que aconteceu quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo diante, né, da equipe da França, ok? Tá. Os europeus, portanto, atuariam de uma maneira diferente nas etapas decisivas. Isso precisa ser considerado também. O que significa que as equipes brasileiras, exceção do Palmeiras, todas as equipes brasileiras corriam e correm riscos nessa partida decisiva contra os europeus, né? A ver o que vai ser o caso, vai ser o Fluminense no caso aí, né? Bem, e o Palmeiras a partir de agora também. Uma outra questão, né, é que os resultados iniciais, de certa forma, impactam no emocional também dos times brasileiros, dos jogadores brasileiros, da comissão técnica dos times brasileiros. Isso também poderia redundar em algum problema de percepção sobre o adversário ou sobre a minha própria capacidade, né, de superar o adversário. Eu acho que, apesar do Palmeiras não ser um time europeu, esse tipo de problema impactou um pouquinho ali na percepção dos acontecimentos para o Renato Paiva, técnico do Botafogo, tá? Jogamos contra o PSG, né, segurando totalmente o jogo ali no campo de defesa, o resultado foi positivo, vamos fazer a mesma coisa diante do Palmeiras. Erro crasso aí, que gerou a eliminação e também a demissão
do técnico Renato Paiva, o técnico que estava no comando do banco de reservas do Glorioso, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que as pessoas se esquecem que o Flamengo chega a este Mundial com várias questões no seu jogo para resolver, né? O Felipe Luiz ainda trata de encontrar o melhor, né, jogo possível para o Flamengo. Ainda parece, né, buscar uma melhor equipe, a melhor equipe possível. A gente olha para a formação, ela vai se repetindo, mas ainda assim ele passa a mensagem de que ainda tem dúvida numa posição ou noutra, né? O fato é que o Flamengo vinha, né, de resultados interessantes, importantes, mas também vinha de resultados complicados, né? O Flamengo teve uma participação na Libertadores que não foi aquilo que todo mundo presumia, né? O Flamengo poderia ter terminado a fase de grupos numa situação muito melhor. Por que não conseguiu? Porque o Flamengo, né, ainda precisa resolver uma série de coisas. Então esse Flamengo vai para o Mundial com essas questões, né? Muitos falam, inclusive, que a expectativa do Flamengo era apenas de, enfim, disputar, né? Mas não estava priorizando este Super Mundial também, né? Em virtude de que, enfim, de que acreditava, né, nos seus problemas, né? Nos problemas da equipe, de que a equipe ainda precisava de construção e assim por diante. O fato é que o Flamengo que chega a este Super Mundial era um Flamengo que, na Libertadores, por exemplo, teve resultado em casa contra o Central Córdoba, algo que não é normal, né? A derrota para o Central Córdoba de Santiago del Estero dentro de casa. Isso não é normal, não costuma acontecer. E foi a prova de que o Flamengo não estava tão bem assim. O que as pessoas querem? Que esse Flamengo, que não estava tão bem na Libertadores, ganhe o Super Mundial, é isso? Tá? Dito isso, esse Flamengo, que muita gente não tinha muita expectativa do que poderia fazer, muito flamenguista ali mais cético, que conhece o jogo do Flamengo, que sabe perfeitamente que o Flamengo não está num momento tão importante como em outros, né? Que o esquema tático ainda precisa ser azeitado, tal. Esses flamenguistas consideravam que participar do Mundial, ganhar uma boa experiência e tal, e preparar ainda mais a equipe para a temporada, já estaria tudo muito bem, tá? Pois bem, o Flamengo foi para o Super Mundial, fez um Super Mundial interessante, tá? Teve resultados importantes e foi para um jogo decisivo contra o Bayern de Munique. Vamos lá, gente, Bayern de Munique, tá? Então, aquela coisa que alguns, né, estavam... alguns sempre, enfim, sustentam, né? Os times europeus, né, são os melhores do mundo. O futebol brasileiro não tem a menor condição de superar um gigante europeu. Eles são top, eles são feras, eles são tudo. Então, há essa percepção de muitos, né, de que é impossível derrotar um gigante europeu, tá? Muitas pessoas têm essa percepção, né? Tá. Só que, na hora que um time grande brasileiro pede para um time europeu, aí as pessoas ficam criticando o time brasileiro, é isso? O que aconteceu com aquela percepção de que era quase impossível derrotar uma equipe europeia, né? Então, essa percepção só serve em alguns momentos, em outros momentos ela não serve, é isso? Tá? Se eu não sou torcedor do Flamengo, eu tenho todo o direito de ter esse entendimento, tá? Se eu sou analista que não conhece o futebol, também tem todo o direito de ter esse entendimento. Aliás, o que mais sobra na mídia alternativa, na mídia mainstream, é jornalista esportivo que não entende nada de futebol, né? Inclusive alguns aí da velha guarda que entende nada, tá? Tem gente da velha guarda aí que entende nada. E não é uns, 2 ou 3 não, viu? Muitos, tá? Entendem nada. Tem alguns aí, inclusive canais tradicionais aí, que fala coisas que tira da cabeça que não tem nada a ver com a realidade, né? De canais importantes aí, né? Na Sport TV. Gente importante, graúda, tal, que fala coisas que assim, o pessoal acha que tá falando, fazendo comentário, tirando coisas da sua cabeça, porque todo mundo que tá assistindo o jogo, tá? Não entende nada de futebol e também não tem um entendimento da dinâmica dos clubes, né? Não sabe o que tá acontecendo com os clubes e tal. Não é bem assim. Então vamos tomar cuidado, vamos qualificar um pouco o trabalho aí, porque tá feio o negócio, né? Tá muito feio, tá? Então o que as pessoas querem, na verdade? O que as pessoas esperavam do Flamengo, tá? Primeiro, quem tem e tinha de esperar alguma coisa do Flamengo? Os flamenguistas, né? Não os vascaínos, né? Os torcedores do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Não. Os flamenguistas. Os flamenguistas, tá? O flamenguista pode perfeitamente criticar sua equipe neste momento ou elogiar, tá tudo muito bem. O paranaense vai criticar o quê? Né? O botafoguense, né? Não dá. Por que não dá para criticar? Porque o Flamengo fez realmente uma campanha interessante. Foi eliminado por um gigante europeu. E como é que foi eliminado? Este é outro ponto. Além de ter sido eliminado por um gigante europeu, em outros momentos, muitos sustentariam que isso seria normal, né? Só agora que não é, né? O Flamengo também soube jogar contra a equipe do Bayern. Felipe Luiz deu a deixa, né? Jogar atrás contra time europeu, né? Pode ser um erro, né? É uma percepção
corretíssima do Felipe Luiz, tem que trabalhar um pouco melhor isso daí, mas é uma visão, uma leitura muito honesta, né? Avançada, correta do Felipe Luiz em relação, né, ao que seria um jogo contra o Bayern, né? E durante toda a partida o Flamengo não pretendeu ficar no seu campo de defesa, quis jogar, tentou jogar, né? Muitos falam, foi jogar de igual para igual, tá aí o que vocês queriam, mas tinha que tentar jogar, não podia ficar esperando o Bayern. Foi justamente o que o Flamengo fez, tentou jogar e, na minha opinião, jogou, tá? O resultado de 4-2 foi um resultado injusto, na minha opinião, tá? Acho que o Bayern mereceu a classificação, o Bayern foi melhor que o Flamengo, o Bayern errou menos do que o Flamengo, o Bayern sabe jogar também, que não tem uma posse menor, sabe jogar mais do que o time do Flamengo, tá? O Bayern sabe explorar melhor os espaços do que a equipe do Flamengo. O Kompany é um técnico muito bom, mas muito bom mesmo, tá? Excelente, tá? Então, a meu ver, né, o Bayern mereceu essa classificação. Agora, mesmo o resultado de 4-2 foi exagerado. Poderia perfeitamente ter sido um 4-3, um 3-2, ou um Bayern ganhando, por exemplo, com um gol na prorrogação, tá? Porque o Flamengo jogou bola, né? Jogou bola e diante do gigante europeu soube também mostrar grandeza dentro de campo, tá? Não foi uma grandeza suficiente para eliminar os alemães? Não foi uma grandeza suficiente. Mas aí a gente chega, na verdade, às diferenças entre as equipes, tá? Um gigante brasileiro, né? Quando for se deparar com um gigante europeu, né, essas diferenças vão entrar em campo. Muitas coisas aí, até coisas que a gente não imagina, tá? Preparação, condição física, a condição de cada jogador, né? Os jogos que aqueles jogadores fizeram na temporada, tudo isso também entra dentro de campo, tá? No fim das contas, né? O Bayern passou porque é melhor sim que o Flamengo, mas não é muito melhor que o Flamengo, tá? Eu acho que um 4-3, por exemplo, expressaria muito melhor, né, o que são cada uma dessas equipes neste momento, tá? O Bayern não é absurdamente melhor que o Flamengo, embora seja melhor que o Flamengo. O Bayern não jogou muito melhor que o Flamengo, embora tenha jogado um pouco mais do que o Flamengo. O Bayern mereceu essa classificação, mas longe do Flamengo ter feito uma partida ruim, tá? O Flamengo lutou muito e acho que honrou a sua tradição e também honrou o futebol brasileiro, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente. É isso.